essa entrevista, ela tem um objetivo de participarmos, o Museu de Geociências, participar de um projeto do Museu da Pessoa. O Museu da Pessoa é um museu do estado de São Paulo, mas é um museu virtual. Então, ele trabalha com histórias de pessoas, né? Por isso se chama Museu da Pessoa. E aí, o Museu da Pessoa, montou um projeto para criar núcleos dentro do próprio Museu da Pessoa, convidando outros museus a participarem do Museu da Pessoa com as histórias desses museus que foram convidados. E o Museu de Geociências foi um dos que foi selecionados para participar desse projeto e montar o seu núcleo dentro do Museu da Pessoa. Por isso que a gente começou a fazer essas entrevistas, e são várias entrevistas que vão fazer, com vários personagens lá da geologia. E o senhor foi um dos escolhidos por participar da história da geologia desde o início do curso de geologia na USP, né? E a ideia é irmos fazendo algumas perguntas para o senhor sobre a história do senhor mesmo, tá? E em um determinado momento nós vamos fazer algumas perguntas sobre o museu também, sobre a sua participação na história do museu, tá bom? Ok. Então vamos começar? As perguntas vão ser bem de ordem pessoal, tá? A primeira seria assim: qual é o nome completo do senhor, data e local de nascimento? Celso de Barros Gomes, 25 de maio de 35, Cachoeira Paulista. Cachoeira Paulista? Qual é o nome dos pais do senhor? João Albuquerque Gomes e Yolanda Vieira de Barros Gomes. E qual era a profissão dos pais do senhor? O que eles faziam? A minha mãe era professora primária e meu pai trabalhava na Estrada de Ferro Central do Brasil. Ele era ferroviário, né? Ah, que legal. Quais eram os principais costumes, assim, que vocês tinham em família, assim? Que vocês faziam, assim, quando o senhor era criança, tal? Veja, a nossa história familiar tem dois períodos distintos. Um período onde nós vivemos em Cachoeira, isso se prolongou até no início da década dos 50. E depois em São Paulo, com um pequeno intervalo em Jacareí, também no estado de São Paulo, por parte dos familiares, eu estou me referindo. Quer dizer, nós tínhamos um congraçamento social muito intenso, isso cultivado principalmente no interior, né? Toda a família da minha mãe era residente era no Vale do Paraíba e, consequentemente, havia um contato muito estreito com esses familiares. Né? Uhum. Qual é a origem da família do senhor, dos pais do senhor? Olha, como eu disse, a minha mãe é originária dali da região. E meu pai, em particular, eu tenho a impressão que eu não tenho muita informação a oferecer, porque ele migrou para Cachoeira, ele era proveniente de Pederneiras, São Paulo, mas eu não tenho traço nenhum a respeito das origens. Certo. Sei que ele tinha uma irmã no Rio de Janeiro com o qual havia um pouco mais de convivência, mas é só. Certo. O senhor teve quantos irmãos? Nós éramos 6, são 5 homens, 5 homens e uma mulher. Desses 2 já estão falecidos. Como o senhor conheceu a sua esposa?
Então, ela é originária dali da região também, né? De Também? Cruzeiro, uma cidade vizinha à Cachoeira, né? E, Aham. obviamente, esse convívio de cidade interiorana, né? Cidade pequena e você pode imaginar Sim, aquela é mais fácil, né? atividade social toda em torno Ó, do no- clube da região e da praça como ponto de encontro, fácil de entender. sim, 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 sim. Lembrar que naquele tempo não tinha televisão, não tinha nada. Então, o entretenimento era esse, né? O senhor era Era, muito novinho? O senhor era muito novinho quando a conheceu? Ela era. Era. Eu sou mais velho do que ela, 7 anos, mas Aham. o interior era, a diversão era o final da tarde na praça, né? sem dúvida alguma. E havia uma particularidade, é que a praça tem um contorno quadrático, então, e onde os homens circulavam num sentido e as mulheres no outro, No outro. É, exatamente, exatamente, favorecendo o contato. Né? exatamente, exatamente. É típico de cidade provinciana. Cachoeira é uma cidade provinciana. Né? Exatamente. Quantos filhos vocês têm? Nós temos 3 meninas. 3 meninas? E netos? 6. 6 netos? Cada uma deu dois netos. Olha, que legal. Já tem algum bisneto? Não, Não, ainda não. Ah, eu acho que não há perspectiva a curto prazo. Aquela sua netinha que visitava o museu, como é o nome dela? A Letícia. Letícia. Quantos anos já está agora, professor? A neta, você está falando, ou a filha? Não, a neta. Que teve lá no museu, uma bonitinha. Era quem mais curtiu essa fase foi o neto. O neto. Ah, tá, foi o neto. Tem razão. Perfeito. É isso mesmo. Ele já está com 24 anos. Ah, então tá bom. Ele se forma agora. Ele está em Turim, na Itália. Está há muitos anos em Turim, né? Ah, legal. Vai se formar em engenharia na Universidade de Turim. e a infância do senhor? Hein? A infância do senhor, o senhor passou tudo lá em Cachoeira também? Praticamente tudo. Eu vim para São Paulo por ocasião do 54, vamos dizer assim, foi do cinquentenário, né? Aham. Então, praticamente toda a adolescência foi vivida em Cachoeira, né? Certo. E quando criança, assim, o que o senhor gostava mais de fazer lá na cidade? Veja bem, a cidade não oferecia grande perspectiva, aliás, continua não oferecendo grande perspectiva em termos de entretenimento. Era futebol e basquete, né? Aham. Sempre foram os dois esportes da minha preferência. Ah, que legal. E assim, o senhor, quando criança, o senhor tinha assim, algum sonho quando crescesse, o que queria fazer, tal, ou isso foi surgindo com o tempo? Qual que Olha, era o sonho de infância? o sonho maior era ir para uma cidade grande onde existiriam maiores possibilidades de formação e de desenvolvimento. Esse era o sonho de todo adolescente naquela oportunidade. Cachoeira era uma cidade que não tinha nenhum atrativo. Aliás, você vai ouvir falar em Cachoeira hoje pela Canção Nova, é onde está instalada a Canção Nova. Fora Sim. isso, não tem mais nada de tão atraente assim. Consequentemente, a motivação dos jovens naquela oportunidade era buscar a vida fora, né?
E depois havia uma limitação na parte educacional, uma vez que a cidade só tinha, naquela oportunidade, apenas ensino até o nível ginasial. Consequentemente, você tinha que buscar, usando a terminologia da época, né? Ginásio científico. O científico você tinha que buscar ir para uma cidade vizinha, né? Sim. Então, é compreensível esse espírito esse desejo, vamos dizer assim, de boa parte desses jovens no sentido de migrar com vistas a uma melhor formação e com vistas a uma melhor perspectiva futura, né? E assim, como lá a cidade, por ser uma cidade pequena na época, e eu acho que continua sendo, né? Tinha várias escolas ou tinha... Não, como não foi tinha. o seu início escolar, assim? Não tinha. Você tinha, na parte do fundamental, você tinha um grande grupo escolar, vamos dizer assim, Uhum. e na parte do médio, você tinha um ginásio, né, que Sim, oferecia até a quarta série, e era só. E não havia nenhuma perspectiva do ponto de vista de profissionalizante, nada. Era isto. E nessa época você já pensava em fazer geologia, professor? Não, é absoluto. Nessa época eu pensava mais em jogar basquete, e namorar, e fazer assim, aquelas coisas típicas do cidadão interiorano, vamos dizer assim. Sim, sim. Não tinha grandes sonhos futuros na área de geologia. Quais as principais lembranças que o senhor tem desse período escolar, assim, logo que o senhor começou a estudar, assim? Olha, curiosamente, ontem eu comentei a respeito de um aspecto que, naquela ocasião, parece um pouco, hoje, você mencionando isso, vamos dizer que é um pouco cafona, mas naquela oportunidade, um dos grandes atrativos eram realmente as festividades locais. E o Sim, 7 de setembro era uma festividade que se impunha à cidade sim, e que requeria a participação dos jovens e tudo. Quer dizer, isso era um fator de motivação. Ao lado do que a cidade também primava pelas festas religiosas. E a festa do padroeiro também era uma festa de referência. Então, veja, eram acontecimentos mais locais que assumiam um caráter um pouco mais generalista na medida em que envolvia pessoas locais e pessoas de origem local e que migraram por outras razões, mas que retornavam para esses momentos especiais. sim. Lá havia também aqueles desfiles cívicos que Sim, aconteciam. exatamente. O desfile de 7 de setembro era uma referência. Era uma referência e onde você tinha várias participações. E das escolas também, as escolas participavam, né, As professor? escolas participavam, nós participávamos com representantes do clube Sim, de futebol de basquete. Quer sim. dizer, a equipe de basquete da cidade participava do evento. Era um evento que se revestia de um caráter extremamente importante. Mas a festa religiosa do padroeiro era o grande acontecimento social e cultural da cidade. Uhum. Era o dia de Santo Antônio. O senhor teve, o senhor teve algum professor assim que marcou o seu início escolar, assim, que o senhor lembra bem? Não, eu me lembro particularmente do diretor do ginásio naquela oportunidade. Quer dizer, ele foi uma figura marcante, uma figura que realmente ele se impunha. E eu tenho boas lembranças dessa pessoa, viu? Mas fora ele, assim,
Nada assim tão especial assim. Por que o senhor decidiu ir para a universidade? Assim, logo no início, lá, quando o senhor tomou essa decisão, em que ano que o senhor decidiu isso, a prestar vestibular e ir para a universidade? Não, veja, a minha história tem um momento especial que foi aquele momento da empolgação com a Petrobras. Quer dizer, no início da década de 50, com a instituição da Petrobras, então se propagou, vamos dizer assim, aquela onda patriótica e que era importante, a atividade geológica e tudo. E eu nessa onda, vamos dizer assim, resolvi me aventurar. E realmente fiz uma aventura. Não tinha nenhum curso de geologia no país naquela oportunidade, mas tinha um curso de engenharia de geologia na Bolívia. Isso em 56. Então, eu fui para a Bolívia, tentando cursar nessa empolgação de Petrobras, o petróleo é nosso. Era a cultura daquela oportunidade. Claro. Só se falava nisso, que o Brasil tinha um potencial e, consequentemente, tudo girava em torno disso. E eu fui nessa onda, vamos dizer assim, e fiquei na Bolívia até outubro de 56, mas foi uma experiência, eu diria, extremamente negativa. Uma vez que a Bolívia passava por uma comoção social muito intensa sob o governo de Paz Estenssoro, e eram greves incessantes, contínuas, e que, consequentemente, não havia condição nenhuma de se estudar. Eu fiquei alguns meses na Bolívia e retornei, mas retornei sempre com aquela... No fundo, tinha aquele desejo de me enveredar nessa área. E, ao voltar, quer dizer, no final de 56, aí foi aberto um cursinho para geologia, porque houve a notícia de que seriam criados os cursos de geologia, que é o que aconteceu em 57. E, consequentemente, eu me empolguei, fui fazer o cursinho e prestei vestibular para geologia. Quer dizer, então, mas a experiência da Bolívia foi uma experiência que não trouxe absolutamente nenhuma contribuição para nada. Eu diria que foi uma aventura de adolescente. Nada como ser jovem, né, professor? Não, nada como ser jovem, porque pela oportunidade, eu diria, quer dizer, eu fui para a Bolívia no trem, na Noroeste existia, o Noroeste, eu fui de São Paulo a Corumbá. Caramba! Era a condição de acesso naquela oportunidade. E depois de Corumbá, e cheguei a Santa Cruz de la Sierra, para depois o destino final era La Paz. Mas foi uma aventura que eu jamais faria em condições normais. Quer dizer, na empolgação da adolescência, tudo se justifica. Sim, claro. Sim, com certeza. Então, o que empolgou o senhor em escolher geologia foi a Petrobras. E foi a Petrobras. A Petrobras representou a criação da Petrobras, teve um impacto muito, muito grande naquela oportunidade, principalmente no meio estudantil, porque era um sentimento do patriotismo que vinha sendo despertado e realmente, pelo contrário, havia até uma crítica exacerbada aos americanos, à política americana e assim por diante. Então, consequentemente, tudo que
pudesse levar a uma emancipação, uma autossuficiência, era visto com o melhor dos olhos. Sim. E eu acho que isso teve um papel importante naquela oportunidade. Teve uma influência importante. E aí, quando o senhor foi para a Bolívia, você já morava aqui em São Paulo? Já morava em São Paulo, estava com a família morando em São Paulo. Uhum. E aí, quando o senhor voltou da Bolívia, já tinha o curso de geologia lá na Alameda Glete? Ele ia ser criado, ele ia funcionar. Eu voltei em outubro de 56, acho que setembro, outubro, não me lembro exatamente o mês, mas por aí. E havia perspectiva de funcionamento do curso já em 57, o que acabou acontecendo, então, inclusive com realização de vestibular. Mas havia um cursinho que funcionava lá na Alameda Glete e eu me engajei nesse cursinho. Infelizmente, fui aprovado e ingressei na primeira turma a chamada turma de 60. Né? Ah, legal. E como que era a vida cotidiana dos primeiros alunos do curso de geologia lá? Como foi ser os desbravadores do curso de geologia? Olha, eu diria o seguinte, do ponto de vista social, foi uma experiência muito positiva, na medida em que o espaço era exíguo, você não tinha muita opção em termos de entretenimento, e em decorrência disso, o relacionamento das pessoas era muito intenso e cordial. Quer dizer, isso aí também contava com a participação dos alunos da História Natural, que funcionavam na Alameda Glete, e também da Química. O relacionamento com a Química era um pouco mais formal, mas o relacionamento com a História Natural era mais estreito, talvez pela própria afinidades, algumas disciplinas que eram em comum e assim por diante. Eu diria que foi um período de muita convivência humana, foi muito, mas não se tinha conforto nenhum. Realmente as limitações eram de várias ordens, mas foi um momento importante, historicamente importante no curso de geologia. Quais foram os professores que mais marcaram esse período assim para o senhor? Não, evidentemente que o professor Lines foi o professor que teve uma influência mais marcante na história do curso de Geologia de São Paulo. Mas eu, particularmente, era mais associado ao professor Rui Franco, que quem me contratou, que era o professor de petrologia. E assim, existiam 2 departamentos naquela ocasião, né? O departamento de Geologia e Paleontologia, que tinham como catedráticos, o professor Lais, pela Geologia, e o professor Josué Camargo, pela Paleontologia. E na Mineralogia, era Mineralogia e Petrologia, você tinha o Rui Franco na Petrologia e o William Camargo na Mineralogia. Esses foram os professores que tiveram uma participação mais intensa nos primeiros tempos de geologia. Obviamente, depois, o envolvimento de outros acabou acontecendo e também ocuparam o espaço. Né? Mas, sem dúvida alguma, o professor Lines, a despeito de todo o lado germânico dele, um pouco muitas vezes germânico demais até, mas ele era uma figura respeitada, ele se impunha realmente uma figura muito humana, e é curioso, porque ele era em determinados momentos arbitrário
Mas ele tinha um traço de realmente mais de humanidade, realmente. Ele era uma pessoa humana, era uma pessoa que se identificava bem, conhecia os problemas pelos assistentes. Foi uma figura marcante, sem dúvida alguma. Assim, com relação a esse período, qual é, assim, a lembrança mais viva que o senhor tem ali da Alameda Glett, do início dos cursos, assim, a sua convivência com o pessoal? Olha, eu diria exatamente isso, quer dizer, foi a convivência. A convivência. A convivência humana. Você existia num lugar que não oferecia, eu diria, praticamente nada. O espaço era exíguo. Veja bem, aquilo era um palacete que acabou sendo adaptado para fins educacionais e virou uma escola. Mas ele não tinha nenhuma condição de melhor de atendimento. Quando você compara hoje, eu já fiz essa análise comparativa. Quer dizer, você tinha um palacete, uma área incluindo os anexos, que foram, no decorrer dos anos, foram construindo os anexos para acomodar salas de aula, para acomodar professores e tudo. Isso representava da ordem de grandeza de 1.700 metros quadrados, alguma coisa. Quando nós mudamos para a geologia, o prédio da geologia, naquela oportunidade, lá nos idos de 76, eram 16 mil metros quadrados. Quer dizer, então você tinha um fator de quase de 10 em termos de tamanho de área. Quer dizer, você não tinha nenhum conforto realmente. Mas, por um outro lado, você tinha uma convivência, porque as pessoas não tinham para onde sair, então acabavam permanecendo ali mais tempo. Uma cantina que funcionava precariamente. Aliás, não difere muito das nossas cantinas do campus, mas aquela oportunidade era a única opção. Então você era forçado a ter uma convivência. E essa convivência acabou estreitando o relacionamento das pessoas. Inclusive, gerou alguns casamentos, principalmente entre alunos da geologia e da história natural, que eram porque você tinha a atividade social, os bailezinhos que eram realizados de quando em quando, e isso favorecia um pouco mais o relacionamento. Já tinha um CEPEG lá? O CEPEG foi criado no início, né? Foi exatamente lá no 63, se não me falha a memória. Mas já tinha, mas funcionando precariamente, não tinha nem espaço físico para o CEPEG. Quer dizer, foi um trabalho realmente intenso no sentido de ter-se um órgão representativo da classe estudantil. Inclusive, tinha uma revistinha o Brucutu, que era... lembro. Lembro. Era impresso no mimeógrafo, obviamente, naquela oportunidade, mas que exercia um papel importante de agregação, e no sentido de despertar os alunos para os problemas mais prementes, e assim por diante. Olha, foi um período muito rico, do ponto de vista de relações humanas, foi um período muito rico. Foi um período com grandes deficiências estruturais, há de se reconhecer, mas, por outro lado, ganhou-se muito em termos de convívio humano. Quer dizer, e essa diferença foi muito sentida quando nós viemos para a cidade universitária, porque na universitária cada um tomou o seu rumo, vamos dizer
assim. Com a reforma universitária, a história natural desapareceu, quer dizer, foram criados os institutos básicos, quer dizer, a história natural incluiu-se dentro do biociências, ou a química dentro do instituto, tinha também, né, que funcionou lá na GLET, no Instituto de Psicologia. Em outras palavras, cada um tomou um rumo diferente dentro da imensidão da cidade universitária. E o resultado disso é que se perdeu aquele convívio humano tão decantado no tempo da Grécia. É por isso que a gente sempre se refere à Grécia como um período que não se repete mais. Quer dizer, foi uma fase da universidade que, apesar das limitações, teve um papel muito importante como agregador, um papel agregador muito importante. Você ia perguntar alguma coisa, Zé? Não, uma curiosidade, professor. O senhor sabe, na época, quando se criou a oportunidade do curso de História Natural, quem foi que escolheu aquele palacete para o curso? O senhor sabe? Pode repetir, por favor? Quem que escolheu aquele prédio como sede para o curso de História Natural da GLET? Sei. Não, aquilo, em realidade, não foi uma escolha, quer dizer, foi uma opção naquela oportunidade, porque tá. foi a Faculdade de Filosofia, ela tinha vários segmentos, Tá. e eles estavam dispersos pela cidade. Por exemplo, lá na Faculdade de Medicina, doutor Arnaldo, a Faculdade de Filosofia funcionou lá, a parte administrativa, inclusive, Tá. mas não a parte de humanas. Então, havia uma procura incessante por locais que pudessem abrigar os diversos setores da filosofia. Então, aconteceu que a parte de humanística, por exemplo, da filosofia, que era a parte mais numerosa, ela foi, no princípio, para um prédio que hoje não mais existe, que É uma pena. Lá na Biblioteca Municipal, ali existia um palacete de uma família tradicional que foi adquirido para abrigar as cadeiras humanísticas e administração. Depois, esses segmentos mudaram para a GLET, mas inicialmente estavam ali. Depois, esses segmentos mudaram para Maria Antônia. E depois, esses segmentos mudaram para a cidade universitária. Quer dizer, houve um processo. As cadeiras humanísticas tiveram uma trajetória quase que pela cidade de São Paulo. Entendi. O parte a história natural, que estava na medicina, e a química, que estava na medicina, acabaram indo para a Alameda GLET. A relação desses dois instrumentos da Faculdade de Filosofia. Só que com a diferença que, no parte da química, foi construído um anexo. A química não funcionava no palacete. No palacete funcionavam a biologia e a história natural. E, subordinadamente, o porão era destinado, mais tarde, à psicologia. Mas a química funcionava num anexo, um anexo moderno, construído só para abrigar esse segmento daqui, o setor da química. Né? Quer dizer, foi mais uma necessidade de acomodação. Do que uma escolha. Esses vários setores, assim, da faculdade. A Faculdade de Filosofia era um monstro, né? Imagine que hoje ela se fragmentou e deu origem a todos essas faculdades, as unidades, assim, que você vê. É o caso da matemática, é o caso da psicologia, é o caso da química, é o caso da física, é o caso das geociências, é o caso da psicologia. Esses todos são
setores oriundos da antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. O professor, como foi a criação do museu ali na Alameda Glete, o Museu de Mineralogia na época? O senhor acompanhou o processo de formação, participou desse processo? Não, uma participação efetiva no processo de criação. Eu colaborei no sentido de oferecer material para a coleção, mas não na parte de implantação do museu, eu não vivi esse momento. Não. Tinha uma comissão da qual eu não fazia parte, que se ocupou mais diretamente disso, não. Entendi. Mas o senhor lembra, assim, do museu? O senhor visitava o museu na época lá? Sim, eu visitava o museu, que inclusive nós já visitávamos o museu desde o tempo da GLET. Na GLET, quando funcionava o Museu de Mineralogia, nós levávamos alunos para o museu. Quer dizer, o museu fez parte um pouco da vida acadêmica. O nosso departamento era mineralogia e petrologia, consequentemente, a gente não poderia deixar de aproveitar a visão desse acervo tão valioso. Né? Quem que cuidava do museu nesse período? Tinha um funcionário específico para cuidar do museu ou era o professor Ruiz? Você disse na Isso, GLET? Na GLET. Quando ele começou, tinha alguém... Na GLET, esse museu estava ligado mais diretamente ao meu departamento, Mineralogia e Petrologia. E tinha um funcionário que era o Juvenal, um funcionário, um ex-boxer, pesos pesados, e que cuidava, assim, desse acervo. Inclusive, dizia as línguas que cuidavam muito bem até. Mas tinha umas predileções. Mas era, em realidade, esse trabalho de cadastramento, esse trabalho todo era feito pelo Juvenal. E na parte da petrologia, já agora no tocante às rochas, nós tínhamos um funcionário que nos ajudava, que era o Depreciano. Esse voltado mais para as amostras de rochas do que amostras de minerais. Amostras de minerais, eu diria que quem acompanhava o dia a dia do museu era o Juvenal. Certo. Professor, lá na geologia ainda tem uns livros que era o cadastro das coleções didáticas. Essas coleções didáticas, elas eram diferentes da coleção do museu? Existiam 2 tipos de acervos? O senhor acompanhou esse processo? E esses livros didáticos, quem que cuidava deles? O senhor lembra disso? Não, eu não me lembro de quem cuidava. Eu me lembro que existia realmente... houve a incorporação de coleções, seja na parte mineralógica, seja na parte petrográfica, de coleções externas. Houve, inclusive, foram adquiridas e outras objeto de doação. E elas... Olha, eu não me lembro se tinha alguém, confesso que eu não me lembro se tinha alguém especificamente destinado a isso, não, viu? Eu não sei, viu? É que tem uns livros, são 7 ou 8 livros, mais ou menos, grandões, assim, uma capa de tecido, todo encapado de tecido, e tem uma letra muito bonita da pessoa que fazia esses cadastros dessas amostras. E aí tinha um livro de paleontologia, outro só de minerais, outro só de rochas.
Olha, honestamente, eu não me lembro. Eu nunca vi esses livros. Não chegou... Eu sabia da existência da incorporação de coleções externas, como disse, de minerais e rochas, adquiridas ou não, ou fruto de doação. Mas eu não acompanhei esse... Em nenhum momento eu acompanhei. Era bonito quem tinha na oportunidade branco. Seria ele? Porque fazia muito o feitio dele, ele era muito cuidadoso, mas eu não sei se ele se ocupou disso. Confesso que não sei. Talvez tenha se ocupado antes de nós entrarmos lá, porque alguma coisa remonta à fase pré-criação do curso. Pressas, 57. Você lembra que entrou no cenário ali na década dos 30, 40, na década dos 40, os coloristas italianos e o Morato, principalmente, né? Que teve um papel importante na mineralogia. Talvez, eu não sei, mas eu não sei te acrescentar nada. Certo. E essas coleções que haviam, os alunos tinham acesso a essas coleções para estudo, para pesquisas, ou eram só coleções utilizadas em sala de aula? Ou não, só eles expostos eram no dominantemente expostos, os minerais, mas eu particularmente, em algumas aulas, eu utilizava, para fins de demonstração, alguns espécimes, porque eram particularmente raros. Né? E, por exemplo, eu me lembro de geminação de feldspatos, por exemplo. Então, nós tínhamos algumas amostras provenientes dessa coleção, da coleção do museu, que mostravam essas feições. Nós não tínhamos nenhum espécime brasileiro, então, para fins de demonstração, eu levava esse material na sala de aula, mas ele não era manipulado, quer dizer, ele era apenas mostrado para os alunos. Quer dizer, eram espécimes preciosos e não dava para utilizar para favorecer a manipulação. Né? Certo. Professor, após formado, quando que o senhor começou a trabalhar e qual foi o primeiro emprego do senhor depois de formado? Não, é fácil, a minha trajetória é muito fácil. Eu me formei em 60, e em março de 61 já estava contratado. Né? Quer dizer, eu nunca passei a condição de desempregado. Eu praticamente eu me formei e já me incorporei ao corpo docente da filosofia, daquela oportunidade de filosofia. Né? Então, o senhor já se formou e já começou a dar aula logo em seguida? Dá aula, mas dá aula como, evidentemente, como assistente, você auxiliando na aula prática. Uhum. No meu caso em particular, era o professor Rui Franco, que dava aula teórica, e a parte prática era o professor Coutinho. E eu ajudava o Coutinho na parte prática. Sim. Mas os outros colegas da turma também foram incluídos, foram contratados, como o caso do Cordânia, como o caso do Rocha Campos, o caso do Davino. Eles se formaram e imediatamente começaram a trabalhar, imediatamente força de expressão, mas tão logo começaram a trabalhar como docente, no corpo docente. E quando que o senhor fez o mestrado e doutorado? O senhor fez lá mesmo, aqui mesmo na geologia, ou fez fora?
Não, naquela oportunidade não tinha mestrado. O curso regular de pós-graduação foi instituído na década de 70 e nós não tínhamos o mestrado. Quer dizer, eu fiz o doutorado em 67, mas era um doutor em ciências, quer dizer, na área de mineralogia e petrologia, quer dizer, não tinha programa regular de pós-graduação. Sim. Foi o seu primeiro... E qual foi o trabalho que o senhor orientou? Daniel, você está forçando. Vamos puxar na memória. Eu tenho a impressão que foi o Excelso. O Excelso? Tenho a impressão que foi o Excelso. Mas eu não trouxe cola. Eu posso usar cola? Vamos puxar o lápis aí. Eu tenho a impressão que foi... Acho que foi o mestrado do Excelso, que a impressão que foi a minha primeira orientação. Eu tenho a impressão, viu? Não... O senhor lembra sobre o que foi? Porque ele tem uma linha de pesquisa bem específica, né? Mas naquela oportunidade eu tenho uma lembrança de que foi um trabalho referente lá aos anfibolitos lá de Morretes, do Paraná. Ele fugia um pouquinho da... Era uma área que eu acabei me envolvendo por causa da livre-docência de anfibolitos, e eu envolvi o Excelso no tema. Mas a nossa incursão nesse tema morreu aí. Depois nós nunca tivemos mais. Aí nós voltamos os dois para o... Curiosamente, o magmatismo alcalino foi o tema meu de doutoramento em 67. Mas eu tive essa pequena fraqueza assim, em anfibolitos em 71, e talvez por isso, na onda, o Excelso tenha feito esse mestrado em anfibolitos. Mas depois voltamos para o tema magmatismo alcalino. E continuamos nele até hoje. Né? Teve um período que o senhor trabalhou com meteoritos. O que despertou para esse trabalho e por quanto tempo o senhor pesquisou meteoritos? Olha, esse foi um projeto muito interessante, viu? Ele resultou de um convite feito pelo professor Klaus Caio, naquela oportunidade. Ele era diretor do Instituto de Meteorítica da Universidade de Albuquerque, da Universidade do Novo México, em Albuquerque, nos Estados Unidos. E ele era um especialista no tema. Então, existia uma coleção de meteoritos rochosos que praticamente era desconhecida na literatura. Esses meteoritos brasileiros, então, despertaram o interesse dele no sentido de desenvolver um programa conjunto voltado para a investigação sistemática dessas 21 exemplares, desses 21 meteoritos, vamos dizer assim. Sim. Então, eu me engajei diretamente nesse programa com ele. Isso implicou na vida dele algumas vezes, e a minha ida ao Albuquerque também. E algumas viagens conjuntas com o propósito de coletar esse material, visitas aos museus e colecionadores particulares para objetivando a obtenção da amostra. Eu diria que foi um trabalho muito profícuo
na medida em que nós conseguimos amostras desses 21 exemplares, desses 21 meteoritos conhecidos naquela ocasião, o número hoje é bem diferente, mas além disso, esse estudo sistemático possibilitou uma integração entre as duas unidades, o que foi muito importante, porque em 71 eu fui responsável pela aquisição e funcionamento da microsonda. Do primeiro, foi o primeiro na geociência do país, de uso de maior divulgação, assim. E o Klaus foi muito gentil no sentido de colocar o técnico dele colaborando diretamente com o laboratório. Estive em São Paulo e ficou conosco algum tempo e foi responsável pela conserto e adequação da microsonda. Naquela oportunidade, nós éramos órfãos de pai e mãe, porque, como isso vai acontecer nesse país, nós temos vendedores de equipamentos. Esses vendedores têm pouco interesse no sentido da manutenção desses equipamentos. Então, sistematicamente, nós estamos às voltas com a manutenção de equipamentos de grande porte, porque as empresas não se interessam por esse lado. E naquela oportunidade, então, após a vida, nós ficamos órfãos. E a vinda desse técnico, eu quero que foi de importância estratégica para nós, porque ele colocou o laboratório em funcionamento, além do que ele trazia também clandestinamente alguma coisa para o laboratório, diga-se. Quer dizer, esse programa, então, se desenvolveu em cerca de 5 anos, mais ou menos, e até que, em 80, nós publicamos um livro que fechou todo o programa, além de vários artigos isolados que foram publicados na literatura nacional e internacional. E o Klaus participou de alguns eventos da Sociedade Brasileira de Geologia, ministrando palestras. Na ocasião, muito sobre Marte, ele estava envolvido diretamente com a NASA, no tocante à missão Apollo. Então, a vida dele sempre despertou um grande interesse. Foi um projeto que teve começo e fim. E o importante também é salientar que alguns desses meteoritos foram meteoritos extremamente preciosos e que vieram a ser de pesquisas mais refinadas por parte de grupos de pesquisadores de diferentes lugares. Né? É o caso do Angra dos Reis, por exemplo, que é um meteorito que foi encontrado na praia lá de Angra dos Reis, em 1800, no final de 1800, e que, naquela oportunidade, era o único de uma espécie. Então, formou-se um consórcio internacional com dezenas de pesquisadores para estudá-lo sobre os mais diversos aspectos. E ele, naquela oportunidade, era que apresentava uma razão isotópica mais antiga, mais primitiva de todo o material, de todos os materiais rochosos conhecidos. Foi muito importante, eu diria. Encerrou-se, eu me desliguei inteiramente do assunto, não mais da primeira. Em 1981, eu me desliguei inteiramente do assunto e tive a oportunidade até de interagir com o Edival nessa parte da coleção, né, que foi a incorporação desse material, né, no museu. Sim. O Edival está quieto, eu não sei se está concordando ou não. Microfone, Deval.
Obrigado, Dani. Não, professor, eu estou observando aqui, na verdade, a gente está como o Daniel fazendo a entrevista e eu dou o suporte. Se ele precisar de alguma coisa, eu estou aqui para dar uma ajuda. Senão eu não posso atrapalhar. E a história que o senhor vai contando me deixa interessado, eu quero saber, e aqui eu fico quietinho, mas fica tranquilo, que eu estou de boa. Um dos aspectos mais críticos no tocante a essa coleta de material foi o fato de que muitas dessas instituições não tinham recursos para corte. Isso implica em trazer para São Paulo essas amostras para que o Gatão, eu acho que era, não sei se era o Gatão ou era a Melo naquela oportunidade, fazia os cortes das amostras. Isso aí gerou um mal-estar tremendo posteriormente. Mas era a única maneira, não tinha como. Quer dizer, Então, esses fragmentos desses meteoritos estudados foram incorporados ao Museu de Geociência de São Paulo e ao Museu de Meteorítica da Universidade do Novo México. Posteriormente, o Klaus desligou-se dessa instituição e foi para o Havaí. Naquela oportunidade, ele era o grande responsável por todo esse entendimento aqui. Quer dizer, hoje essas amostras, esses fragmentos estão incorporados ao patrimônio do museu e eu acho que o Museu Nacional já não tem mais condições de encher a paciência mais a respeito disso. Houve um cuidado muito excessivo naquela oportunidade, porém, o pessoal do museu entendeu que a USP era o grande responsável por tudo. Não. A USP foi simplesmente... Ela foi depositária de um material que foi devolvido, só que no Museu Nacional do Rio de Janeiro o cadastramento das coisas não se processou adequadamente. E, posteriormente, eles tiveram um furto desse material por parte de americanos e isso gerou um mal-estar muito grande. Inclusive com um processo criminal e assim por diante. Depois eu não mais acompanhei o caso, mas nós procuramos esclarecer todo momento e principalmente insistindo no fato de que nós devolvemos todas as amostras, não temos nada a não ser as nossas pequenas fatias que foram resultantes do processo de corte das amostras para fins de estudo. Quer dizer, nós não temos... A questão toda é o próprio museu, era a própria administração interna do museu, que o professor responsável da oportunidade era o Walter Curvelo. Ele tinha isso muito mais como uma coleção particular antes que uma coleção excepcional. E não fazia muito empenho no sentido de manter um registro atualizado das coisas. Isso. Tá bom. Mas eu me desliguei desse programa em 81 e não há por que pensar assim. Uma das razões também que me levou ao afastamento desse programa foi exatamente a questão da microsoft, porque havia uma certa dificuldade na obtenção de recursos para a manutenção da microsoft. E a microsoft era a nossa prioridade maior. Então, eu achei que valeria a pena investir maiores esforços no sentido de captação de recursos para a microsonda antes de que para outro programa de trabalho. Legal. Professor, quando o senhor foi diretor do Instituto?
Eu fui diretor de 83, final de 83, 87. Mas fui vice-diretor nos primeiros, praticamente todo o ano de 83 até outubro, e depois fui vice-diretor, posteriormente, foi de 87, 88, acho que foi 87 a 91. Acho que o Orlando foi 88 a 91, né? Então, foi isso. E antes disso, eu havia sido chefe de departamento em 85 também. E passagem muito intensa na parte administrativa da instituição. Né? Vivi muito o setor administrativo, participando de várias comissões de congregação do CPA Onde o museu estava instalado na época que o senhor era diretor? Puxa, isso foi um drama. O museu estava instalado no barracão. Lá na frente da ECA? Lá na frente da ECA, no primeiro barracão, onde funcionava a geologia na parte frontal e o museu na parte posterior. E ali nós tivemos um evento, foi muito desgastante, mas que acabou não resultando em consequências maiores, a não ser um espelho que remanescente lá da Glete, que teve uma perfuração por bala. Né? A Maria Lúcia era curadora naquela oportunidade e houve uma tentativa de assalto, mas que esse eu acho que foi o momento mais crucial do seu. Sim. Crucial e, obviamente, hoje, quando você analisa, as questões de segurança eram muito precárias. Né? Sim. Foram sempre muito precárias. Quando nós nos transferimos para aqueles barracões, nós tínhamos 2 anos de porte, né? Da parte da tecnologia e a microsonda. Mas as elétricas eram aquelas gambiarras, aquelas coisas completamente inaceitáveis. Bem, nós temos o risco de perder toda a microsom do incêndio. Infelizmente, o incêndio foi debelado e não teve maiores consequências, mas isso serviu de alerta para o Fundusp, naquela oportunidade, responsável pela construção do prédio novo, para que algum cuidado maior fosse tomado no tocante à preservação da comunidade. Não sei até que ponto isso foi muito efetivo, não. O Edival, que conhece melhor. Posteriormente, houve colocação das grades e tudo. Mas tudo é um parto. É um parto, porque há que se conciliar a estética com e era terrível. Sim. Além de diretor do Instituto, quais cargos o senhor exerceu na USP também? Eu tive uma participação muito ativa nos órgãos centrais. Né? Sim. Eu, além de, como diretor, representante da unidade, eu tive participação muito intensa nos colegiados centrais, né? Conselho Universitário e, no caso, era o CPA administrativo e o CEP de assuntos acadêmicos. Mas, posteriormente, em 94, eu fui convidado
indicado pelo professor Fávaro para a coordenação de comunicação social. Então, eu permaneci nesse órgão 5 anos, 3 anos na gestão do Fava e 2 anos na gestão do Covid. E, como coordenador da comunicação social, eu tive um envolvimento muito grande em muitas atividades da USP, principalmente no centro, na Maria Antônia, na criação da TV universitária e várias outras coisas que envolviam, vamos dizer assim, a SES tem uma multidades e eu praticamente acabei me envolvendo em uma série de coisas. E eu permaneci até 99, após o que retornei à unidade e em 2001 eu voltei aos órgãos centrais, agora como chefe de gabinete do professor Melfi. E permaneci até o término da gestão em 2005. Retornei à unidade e em 2011 eu retornei ao USP, ao órgão central, na condição de chefe de gabinete do professor Grandino, onde permaneci apenas um curto espaço por razões, principalmente de saúde. Eu tive um envolvimento muito grande nos órgãos centrais, mas o que mais marcou, vamos dizer assim, para mim, eu diria, que foi o projeto de criação da USP Leste, que culminou com a instalação da unidade em 2005. Isso se deu na gestão do professor Melfi, e eu fui responsável, desde o primeiro momento, pela coordenação geral do projeto. Isso foi realmente muito gratificante e eu acho que constituiu um marco na vida da universidade. Como surgiu a ideia de formar o Campus Leste lá? Ele surgiu muito em decorrência de uma demanda local. É uma região altamente desfavorecida do ponto de vista socioeconômico, e a comunidade local há muito, vamos dizer assim, solicitava a criação de um campus e de forma tal a atender aquela população tão carente e tão surgiu dessa demanda. Mas ele exigiu todo um processo de trabalhamento contínuo, intenso, que se estendeu por muitos meses, e onde foram 2 aspectos, felizmente, realçados logo no início: a necessidade de tocar-se o projeto acadêmico, de um lado, e o projeto administrativo, do outro. Então, o projeto acadêmico ficou com a responsabilidade da professora Miriam Kaziewicz, da Faculdade de Educação, e o projeto de administrativo ficou a meu cargo. Então, isso foi uma divisão muito feliz, porque possibilitou que as 2 coisas se desenvolvessem quase que paralelamente, sem uma interferir na outra. E lembrar-se que o projeto de instalação física era o mais crucial na medida em que não existia uma área predeterminada e não existiam as condições mínimas para a instalação. Apenas existia o compromisso do governador no sentido álgebra, no sentido de liberar recursos adicionais que pudessem ser utilizados para fins de instalação do campus. Foi uma batalha que se estendeu por meses e meses, mas que, felizmente, teve um resultado feliz. O curso está lá, um curso que inicialmente para 1.200 alunos, hoje tem uma comunidade de milhares, e eu acho que vem cumprindo
para 10 cursos diferentes, e acho que vem cumprindo a finalidade e princípio para o qual foi instalado. Sim. Quando que o senhor foi eleito membro das Academias de Ciências de São Paulo e da Academia de Ciências Brasileira? Eu acho que eu fui... Não pode usar cola? Academia de Ciências de São Paulo e a de... Ele está perguntando se pode usar cola. Pode usar cola. Eu tenho a impressão que a Academia de São Paulo foi em 84, eu tenho a impressão, 84, eu não me lembro. Não tem cola aqui, não tem cola. E a Academia de Ciências foi... Meu Deus do céu. Não precisa se preocupar, professor. Como é que é ser membro? Como é que é ser membro da Academia de Ciências, professor? Qual que é a sensação? Olha, a Academia de Ciências do Estado de São Paulo foi em 80, e a Academia Brasileira de Ciências em 94. Ah, legal. Ótimo. Tá bom de cola, hein, professor? Ei? Tá bom de cola. Essas datas assim já são, Sim. já são difíceis de memorização. Professor, quantos livros o senhor já escreveu e participou de organização? Com esse agora que acabou de ser publicado, 9, são 9. 9? Legal. E enquanto já participou escrevendo algum capítulo, o senhor lembra? Capítulos são 45. Nossa. Poxa vida. Tem um... E tem... É isso? É isso. Bom, professor, vamos concluir, então. E a gente queria saber um pouquinho o que é mais importante para o senhor hoje? Qual é a coisa mais importante? Você tocou num ponto nevrálgico. O mais importante, não para mim, eu acho que para todos nós, atualmente, é a saúde. Né? Sim, sim. A saúde é o nosso maior desafio. Né? É superar, vamos assim, essa fase para poder seguir adiante. Isso, particularmente, para mim, é crítico, porque eu sou um paciente de altíssimo risco, em razão das... Eu não gosto do termo das comorbidades. Mas é verdade. É verdade. É um fato. Quer dizer, então, na minha faixa etária, essas comorbidades são quase que inevitáveis, e isso exige um cuidado todo especial. Daí a razão desse isolamento que mexe muito com o estado emocional, mas não há outra alternativa. Você tem que manter o distanciamento se quiser que as coisas algum dia voltem à normalidade, né? Sim. E, obviamente, o convívio familiar é um pouco prejudicado. Eu acho que a grande vítima desse isolamento é o convívio social. O convívio familiar é prejudicado porque você não consegue manter um relacionamento contínuo, vamos dizer assim. Você tem que... Felizmente, nós não temos crianças, vamos dizer assim, os netos já estão bem crescidos, mas as famílias que têm crianças pequenas e tudo, quer dizer, sofrem um drama. É um drama muito especial. Espero que essa fase seja superada. Não
pelo empenho dos nossos Sim. grandes, Sim, dos nossos grandes homens públicos. sim, Mas, vamos ver. é verdade. Professor, concluindo aqui o nosso bate-papo, como foi participar desse contar de histórias do senhor? Olha, eu acho que foi uma experiência muito interessante. E se correspondi inteiramente à expectativa, porque a visão do entrevistado, às vezes, ela se diferencia um pouco do que tem em mente, vamos dizer assim, os entrevistadores. Mas Sim, eu procurei colocar, vamos dizer assim, muito espontaneamente as preocupações que atingiram, as motivações, e as esperanças resumem, eu diria, resumem principalmente na questão da convivência social. Quer dizer, esperar que nós superemos essa crise e passemos a voltar novamente a conviver de forma ampla, sem qualquer limitações. É o grande desejo. sim, Legal. é verdade. Professor, muito obrigado pela participação, pela sua disposição em nos ajudar com esse projeto. E logo ele vai estar disponível, senhor, a gente manda o link para o senhor assistir lá diretamente do Museu da Pessoa. Tá Tá bom? bom? Ok. Professor, muito obrigado, viu? Desejo saúde aí, se cuida. Foi um prazer vê-lo, hein? Foi um prazer mesmo. Obrigado. Obrigado a vocês.